Olá, eu sou Gustavo Meireles, vice-presidente médico da AFIA, fundador da comunidade Inovação em Saúde e apresentador aqui do ExpertCast, que tem o apoio da AGFA e produção da SoulPods. Na primeira parte do nosso episódio, nós exploramos como as fake news na saúde se espalham, seus impactos na sociedade, as pessoas mais vulneráveis a acreditar e a compartilhar as fake news. Agora, vamos continuar nossa discussão para entender como que nós podemos combater essa desinformação, de preferência, utilizando inovações, tecnologia e o nosso papel como profissionais de saúde. Para isso, eu recebo novamente aqui meus dois amigos e grandes especialistas no tema Inovação em Saúde, doutora Aline Guimarães e doutor Vitor Gadelha. Vitor, Aline, muito feliz de ter vocês dois aqui novamente. Tivemos um papo excelente e agora a gente vai explorar um pouquinho mais o papel da inovação mesmo no combate às fake news. Muito obrigado pela presença. Obrigada também, Gustavo. Eu vou começar agora com o Vitor. E aí a gente vai falar de tecnologia. Vitor é uma das pessoas mais capacitadas para falar sobre isso no Brasil e no mundo, um profissional espetacular, com conhecimento enorme, não apenas de inteligência artificial, mas outras tecnologias e inovações na saúde. Eu queria que vocês nos contassem aqui, Vitor, o que você tem visto assim, como iniciativas mais eficazes para combater as fake news na saúde, e aí o nosso papel aqui, profissionais do setor, para atuar como agentes de combate à desinformação. Boa, Gustavo. Excelente pergunta. Acho que aqui eu consegui até contribuir mais um pouquinho. Existem várias iniciativas, principalmente em saúde, que a gente consegue perceber, tá? E muitas delas vieram no mundo pós-pandêmicos. Algumas até mais simples, que infelizmente talvez não esteja no Brasil ainda, mas em breve estará. E está em algum certo passo, por exemplo, como o YouTube Health. Então, o YouTube, ele passou a ter, né, o Google passou a trabalhar numa plataforma dedicada à saúde, onde parceiros chaves podem publicar vídeos, esses parceiros têm que ser autenticados por eles, credenciados por eles, e necessariamente uma grande instituição, um médico de renome, de porte médio ou grande, enfim, eles têm lá todas as regras que eles traçam, para que eles possam publicar e esses vídeos ganharem ali força na internet. Então, é uma plataforma de vídeos focadas em saúde, que traz um conteúdo curado por eles, inclusive de autenticidade. Então, é uma iniciativa mais simples, que poderia ter ajudado muito na própria pandemia, onde a gente tinha vídeos ali no YouTube, à torta e à direita, com informações erráticas sobre a Covid, sobre vacinas, etc., que a gente já tratou aqui no último episódio. Então, esse é um tipo de coisa mais simples. Mas existem outras coisas mais tecnológicas que ajudam, e muitas vezes elas não estão palpáveis ou visíveis, mas que estão atuando no dia a dia. Um deles são algoritmos de inteligência artificial, de fato, para blindar algumas postagens, por exemplo, no Instagram. E esse algoritmo, às vezes, eles estão calibrados para serem mais duro, vamos dizer, a gente chama dureza mesmo do algoritmo, para ele ser mais restritivo ou ser menos restritivo. E aí, são algoritmos que eles leem imagens e eles tentam entender e identificar comportamentos nas imagens, se tem alguma informação falsa, quando eles comparam com a base deles de informações verídicas, para poder não deixar aquela publicação ir ao ar. Então, existe muita coisa nesse tipo de algoritmo intermediário acontecendo. Tem coisas ainda no âmbito mais simples do WhatsApp, por exemplo. O WhatsApp, quando há uns 2, 3 anos atrás, você podia compartilhar e podia encaminhar uma informação, reencaminhar para centenas de pessoas. Hoje você só pode ir para 5, né? Então ele trava ali. Aquela pessoa que quer mesmo divulgar fake news, ela tem que ter um trabalho maior. Então existem vários filtros que a gente vê que estão acontecendo, alguns mais simples, alguns mais complexos, mas é quase aquela teoria do queijo suíço, né? Você vai criando várias barreiras para tentar mitigar, né, um pouco dessa viralização desse tipo de informação falsa. Mas, infelizmente, a gente tem coisas ainda que poderíamos ter tecnologia, existe tecnologia para isso, que ainda não está tão calibrada, vamos dizer, nesse sentido. Uma delas, por exemplo, eu estava vendo alguma coisa de perda de peso recentemente, e aí o meu Instagram passou cotidianamente ali com Reels patrocinado,
tratamentos milagrosos. Então, assim, perca 15 quilos em uma semana, projeto não sei o quê. E aí é um loop. Quanto mais eu vou ver aquilo, mais vai ser retroalimentado e eu tô caindo naquela armadilha. E ali é muito complexo, porque tem um tipo de patrocínio, ele tá no limite de ser um fake news. Então tem muita coisa desse porte aí na internet que a gente não tem um nível de curadoria, e é importante não ter essa curadoria, porque as empresas lucram mais, porque é onde as grandes empresas monetizam conteúdos, é através dos anúncios pagos, né, da postagem orgânica. Mas é isso, eu acho que a gente vai poder falar um pouquinho mais de futuro, mas hoje tem muito dessa questão de redes sociais, o WhatsApp fez iniciativa, o YouTube fez iniciativa, a gente tem esses algoritmos intermediários ali para subir vídeos, tanto no YouTube como no Instagram, como nas plataformas. E indo até um passo a mais, a gente tem essas plataformas de fact-checking, né? Então, acho que o pessoal do jornalista começando a viver um pouco mais isso, de ter também plataformas em IA que conseguem checar de uma forma mais rápida algumas informações. Então, são plataformas mesmo para poder checar fatos e disponibilizar e dar uma autenticidade para aquilo que se quer publicar numa mídia verdadeira, vamos dizer assim. É um ponto relevante, né? A gente volta um pouco ao que a gente tinha conversado também no episódio anterior, Vitor, sobre o papel das mídias sociais em catapultar a divulgação dessas fake news, né? Você citou um exemplo agora. A gente sabe que nossos dispositivos eletrônicos já estão nos ouvindo e nos vendo. Então, tem estudos, inclusive, com celulares desligados que estão captando informações. E aí, quando você liga de novo, ele conecta a rede e aí consegue oferecer para o Vitor, que está vendo ali um pouco de perda de peso, diversas soluções, mas infelizmente não tem uma triagem, uma curadoria, né? Quando a gente compara ao bom e velho jornal, não estou querendo dizer que a gente deva voltar para a mídia impressa, mas isso nunca aconteceria. Você está lendo ali um tema e você não vai ter o jornal te bombardeando nos dias seguintes com informações sobre aquele tema, especialmente com informações de baixa qualidade, né? Então, eu vejo isso como um enorme problema e uma catapulta aí para desinformação. Vejo um problema grande com crianças. A gente teve um episódio aqui no passado com a doutora Ana Escobar, em que ela falou bastante, inclusive, sobre essa questão do acesso às telas das crianças e como isso poderia ajudar ali também, quer dizer, atrapalhar, né, na sua evolução. Junto com a deputada estadual Marina Elu, que fez o projeto de lei que foi depois aprovado em São Paulo, a gente tem agora um projeto federal. Aí eu passo para a Aline de novo, para falar um pouco, não só sobre essa pergunta que foi para o Vitor, mas como que você enxerga também, Aline, uma forma de nós, aí, médicos aqui, combatermos fake news na saúde? Como é que a gente pode atuar como um agente de combate a essa desinformação? Excelente, Gustavo, adorei a resposta do Gadelha, eu não tinha noção de tudo isso que ele falou, então é um super aprendizado aqui. Bom, eu acho que, primeiro é o letramento, né, eu acho que é isso que a gente está fazendo aqui, eu acho que é falar sobre o assunto, a gente acha que conhece, mas quando a gente vai ler um pouquinho mais a fundo, a gente sempre aprende alguma coisa, então a gente precisa compreender esse universo, né, e a gente está fazendo isso aqui hoje. E outro ponto é que a gente ouve muito, eu como médica ouço muito, a questão de, você tem que estar na rede social, a presença digital é importante, mas até então muito focado na carreira do médico. Então, assim, o médico que não está na rede social, a carreira dele não decola, ele não está na rede social, ele não tem paciente, mas eu acho que falta um pouco do compromisso de estar na rede social também para ser um agente de informação de qualidade, né? Então, o que eu enxergo? Muitos médicos, e eu tenho, assim, profissionais incríveis que eu admiro muito, pessoas, assim, que eu olho e falo, putz, queria tanto que essa pessoa estivesse lá no Instagram disseminando tudo que ele sabe tão bem e que ele fala nas aulas, e às vezes a pessoa se comunica muito bem, mas ela não está, e não é porque, às vezes, tem um pouco de questão de tempo mesmo, né, não prioriza esse tipo de coisa, ele está ocupado com outras coisas, tem um pouco de preconceito, já ouvi de médico, virou blogueiro, é blogueiragem, mas aqui eu acho que tem uma oportunidade incrível de a gente disseminar informação com uma linguagem acessível, né, e a gente ocupar esse espaço. Então, a gente deixou esse espaço vago. Esse espaço está sendo ocupado com qualquer um que se diz especialista, que consegue fazer uma boa embalagem, né, e usar um bom marketing. Então, a gente precisa voltar, né, e estar presente na rede social e com esse intuito, com essa intenção. E aqui eu quero aproveitar
e mencionar uma experiência muito recente, né? Eu sou da Comissão Nacional de Mamografia, vocês devem ter acompanhado a consulta pública 144 da ANS, que falava sobre um selo de qualidade em oncologia. Então, era uma consulta pública, então, assim, estava aberto para o público participar, mas o natural é que as entidades médicas, e até nós médicos, tratemos desses assuntos no âmbito técnico. Então, o que seria de se esperar? Que o CBR dialogasse com a ANS, os médicos especialistas, mas a gente foi para a população. Então, cada membro da comissão teve esse compromisso, a gente sim seguiu esse caminho de falar do ponto de vista técnico com a ANS, mas a gente foi para a mídia social. Então, a gente gravou vídeo, a gente convocou médicos que são membros do colégio, esse assunto é um assunto de todos. E depois de uma grande campanha, né, que a gente fez nas mídias sociais, chamando o ONG, chamando a população para participar, para divulgar, a gente teve uma participação de cerca de 63 mil pessoas contribuindo para essa consulta pública, que foi quase que um marco histórico. Então, a gente vê o poder que a gente tem, como médicos, como entidades médicas, né, de convocar a população, de chamar para causas que são importantes para a população mesmo, que no fim isso se reverte, né? Então, eu acho que, em resumo, assim, eu traria esse ponto do letramento, né, que eu acho fundamental, e dessa presença, desse compromisso que cada um deve ter, né, nós médicos, dentro das nossas áreas, da gente levar a verdade, porque a gente sabe, dentro das nossas áreas, o que é mais dito, o que está de errado, e o que a gente precisa levar de informação de qualidade, né? Aline, também achei muito bacana você tocar no tema aqui, né, de, você virou blogueira, Vitor, você agora é youtuber, influencer, já ouvi isso várias vezes, né, imagina, apresentador de podcast, então já ouvi isso, inclusive, eu já citei isso algumas vezes aqui, parece brincadeira, mas a minha filha mais nova não aceita mais minhas recomendações médicas, né, eu sou casado também com uma médica, então a mãe, obviamente, bem, primeiro que é mãe, né, mas segundo, que a mãe médica, ela ouve. Agora eu não, porque ela fala que eu não sou médico, que eu faço podcast, né? Então, vem até da minha filha, isso. E imagina no meio médico, né? Nós três aqui, acho que a gente vem de uma época ainda em que o médico fazer parte dessa divulgação era algo que não era muito bem visto, mas a gente tem inúmeros casos de enorme sucesso, né? Eu cito aqui o Drauzio, que eu sou um grande fã, acho que o Drauzio faz um papel de conscientização maravilhoso, tem nas suas redes ali inúmeras pessoas que escutam e veem o que o Drauzio publica e divulga, e eu concordo completamente com você, né? Ali, a gente não pode ter o silêncio dos bons, então que os médicos, que os outros profissionais de saúde se exponham mais e levem informações de qualidade, porque senão esse vácuo vai ser preenchido pela informação de má qualidade. Daí eu vou voltar uma pergunta agora para o Vitor, depois para você, Aline. Nessa semana, o Conselho Federal de Medicina anunciou, dentro do CFM, um comitê de inteligência artificial que eu achei muito interessante, né? Primeiro, pelo Conselho se dedicar à inteligência artificial, e segundo, aí na minha visão, tá? Estou trazendo aqui o que eu vi ali no vídeo do Giancarlo Cavalcanti, que o Giancarlo é um conselheiro do CFM, pelo Rio Grande do Norte, e ele trouxe 2 pontos muito relevantes. O Conselho vai utilizar inteligência artificial para combater a publicidade médica inadequada, leia-se também fake news em medicina, e segundo, utilizar a inteligência artificial para auxiliar os médicos a buscar informação de qualidade. Então, achei excelente, né, o comitê em A, e achei excelente também os 2 temas que o Conselho está se propondo. E aí queria, primeiro ouvir o Vitor, mas depois também você, Aline, assim, essas ferramentas baseadas em inteligência artificial, elas podem mesmo ajudar a identificar e conter essas fake news, Vitor? Como é que você enxerga isso? Com certeza, né? A resposta de imediato é essa, mas concordo contigo que é uma iniciativa muito interessante de ter. Talvez venha até um pouco tardia, né? Mas nada é tarde, assim, eu acho que tudo bem, né? É o momento que as coisas começam a ganhar mais tração agora, e a inteligência artificial, como eu falei, ela pode servir filtro para várias coisas. A gente tem utilizado aqui em pesquisa, então você pode criar prompts para esse novo IA generativa que vem, para poder pesquisar, para poder buscar isso e varrer na internet de várias formas,
né? Aí eu não tenho que entender especificamente a forma que eles querem fazer, não tenho detalhes disso, mas com certeza é muito forte para fazer isso, né? E esse tipo de tecnologia, ela tem que ser regulamentada, e nesse momento a gente tem que ter pessoas olhando com isso, com criticidade, porque principalmente esse modelo de IA generativa, que é muito probabilístico, toda ela é probabilidade, mas assim, é muito difícil a gente controlar o output da inteligência artificial, e ela é muito boa em mentir, ela quer mentir para você, né? Isso é fato, assim, eles chamam de alucinação ou confabulação, né? É uma característica desse tipo de modelo, que vem com esse tipo de algoritmo. Então, a gente poder ter um órgão um comitê que avalie, que nos ajude a avaliar como esses modelos funcionam, eu acho que é crucial para a gente poder evoluir, tanto do ponto de vista de mídia, como também da assistência, porque a gente tem esses algoritmos entrando na assistência do dia a dia, eles podem errar, né? E esse erro, quem é que vai ser punido por esse erro? Então, acho que é uma discussão que já teve até, eu acho que outro podcast sobre isso, mas que dá vários outros podcasts da gente trabalhar inteligência artificial, mas quando a gente olha para a mídia, sem dúvida, é algo que pode ser feito. E eu acho que ponto que eu queria trazer aqui, que é muito interessante, é que em algum momento, quando a IA generativa veio, 4 meses depois, se eu não me engano, até algumas pessoas colocaram, a gente tem que parar com isso agora, temos que pausar, frear, desligar a IA generativa para poder primeiro regular e depois voltar. Mas aí veio uma resposta muito inteligente que eu achei, que é tipo assim, cara, as pessoas que querem usar para o mal, elas vão usar para o mal. Ela está lá distribuído, né? Você não consegue mais controlar. Divulgou, foi. E aí você vai evitar que as pessoas que usem para o bem possam também utilizar para o bem. Então, uma coisa não vai anular a outra, entendeu? Então, a gente tem que usar, as pessoas que querem para o bem, tá anulando o mal, como a gente faz agora. Então, tem algoritmo para detectar fraude, algoritmo para detectar alteração em artigo científico, tem algoritmo para detectar fake news. Existe isso já. Então é isso, eu acho que a gente sempre tem que ter mais pessoas utilizando para o bem do que as pessoas dedicadas utilizando para o mal, para a gente poder estar combatendo e evoluindo como sociedade e na parte médica também. Eu concordo plenamente com você, a gente falou disso aqui no passado mesmo, né? Então, de quem seria a responsabilidade no caso de um erro, e muita gente acaba esquecendo disso, né? Então, vocês imaginam, é óbvio que seria impossível, mas se todo divulgador de fake news em saúde fosse punido por uma divulgação errada, acho que as pessoas fariam de uma forma muito diferente. Então, como é difícil a gente controlar isso caso a caso, quem sabe, né, com a inteligência artificial a gente não consiga controlar isso em escala. Eu vou passar para você agora, Aline, uma outra pergunta aqui que tem muito a ver também com o que você trabalha e que eu tenho trabalhado agora também, que é o papel da educação, né? E aí, principalmente, o papel da educação digital na prevenção da desinformação médica. Como é que você enxerga? Sim, Gustavo, eu acho que e aqui eu estou entendendo como um letramento, assim, né, nessa questão de tudo que nos cerca, de todo esse novo universo, que não é tão novo assim, né, mas de certa forma eu acho que falta ainda a gente atingir uma maturidade no uso dessas ferramentas. Então, é fundamental que todos saibam e tenham consciência de que uma compra na Amazon, uma pesquisa no Google, um Waze que a gente usa no nosso dia a dia, tudo isso está gerando dado, tudo isso está lendo o nosso perfil, está criando aqui, enfim, toda uma leitura do nosso comportamento, né? Então, é importante que a gente tenha essa noção, como o Gadelha falou, a gente faz uma pesquisa no Instagram, aquele algoritmo começa a te entregar informação a respeito disso, né? Então, a tecnologia digital hoje é um emaranhado confuso, ela envolve geopolítica, finanças, consumo, apropriação de relacionamentos, enfim. E tem aquele aspecto da neurociência que a gente falou, né? O cérebro humano, ele tem uma tendência natural a buscar informações que confirmem crenças pré-existentes. Então, isso faz a gente ficar cada vez mais na nossa bolha. Então, eu vou consumir um conteúdo porque eu gosto daquele assunto volta para mim e por aí, e volta. E quando a gente vê, a gente tem a impressão de que aquilo é natural, mas não é. E a gente precisa ter essa consciência, né, de que o algoritmo não vai entregar pontos de vista diferentes sobre qualquer assunto. Então, eu acho que a gente precisa, primeiro, criar essa consciência, saber que mesmo tendo essa consciência é muito difícil perceber no dia a dia, porque tem todo um design por trás, tem toda uma inteligência. Então, quando a gente vê, a gente está
consumido. Quem de nós aqui já não entrou numa rede social e ficou mais tempo do que gostaria? Então, a gente realmente é quase que seduzido por isso tudo, né? E aí a gente tem que tentar fazer um exercício de furar um pouco a nossa bolha. Eu acho que é buscar informação de fontes que a gente comumente não busca, né? E aqui eu falo até ampliando um pouco mais, até além da questão relacionada à saúde, né? Quando a gente pensa em inclinação política e tudo mais, assim, a gente tentar olhar para fora, furar um pouco os algoritmos, porque o algoritmo não vai trazer para você um ponto de vista diferente, informações diferentes. Então, acho que esse é o primeiro passo, assim, e que pode parecer simples, falado em poucos minutos, né? Mas eu entendo como de uma complexidade enorme, assim. Concordo com você e vou querer ouvir um pouquinho também o Vitor a respeito disso, né? Como é que você enxerga o papel da educação, mais do que inteligência artificial e inovação, que é algo que você tem explorado muito nos últimos anos. Vitor, como é que você vê o papel da educação digital para a gente combater essas desinformações em saúde? Sem dúvida é um pilar, né? A educação, além de outros, para poder tratar esse assunto, mas eu não sei se ele sozinho ele consegue ter a velocidade, né, de educar as pessoas tão qual é uma fake news, porque são múltiplos, é aquilo que eu falei, assim, não é 2 linhas, para você explicar essas 2 linhas, muitas vezes você precisa de um tratado para poder desmentir aquelas 2 linhas. Então é desleal esse combate apenas com essa estratégia, mas é uma estratégia, a educação ela tem que existir. E que bom que ela está digital hoje também, né? Que bom que ela está mais acessível hoje também, né? Do mesmo jeito que você consegue escutar e a verdade chega para você, se você quiser, você em poucos minutos vai ter um vídeo de resumo de um tratado ou de um livro, de alguma coisa, em alguma plataforma digital que vai te dar a explicação correta. É um comportamento aí do indivíduo de querer ir atrás disso ou não, né? Mas eu acho que tem uma educação que é mais principiológica, assim, que é o uso adequado das redes sociais. Existe uma educação que não é sobre a temática, né? Não é sobre o hard skill. Tem uma educação que é comportamental mesmo, que talvez essa a gente ainda não trabalhe tão bem nas escolas, nas universidades, né? Principalmente nessa geração que ela vem totalmente digital. E aí eu acho que tem desde coisas que poderiam ser falado, disciplinas mesmo, assim, uso responsável de redes sociais, o que você deve acreditar, o que você não deve acreditar, né? Então, eu acho que tem um papel a ser trabalhado aí a nível de... Como é que se diz quando a gente coloca isso na matéria mesmo, assim, na graduação, para você se formar, né? Tem um nomezinho, esqueci agora, mas eu acho que tem que ser trabalhado, sabe? E a gente não trabalha isso ainda. Eu entendo. Você estava colocando aqui em nível curricular, né? Deveria estar ali no currículo para que as pessoas realmente aprendessem isso, né? E aí eu acho que você deixou um gancho excelente aqui para a minha última pergunta, antes do nosso papo rápido, que já virou uma tradição do ExpertCast. E eu queria ouvir os dois, primeiro a Aline e depois o Vitor, para a gente fazer o fechamento. O que o futuro reserva para o combate às fake news? Vocês acham que a gente está avançando? Porque assim, um pessimista vai olhar o copo vazio e vai falar, nossa... tá horrível, ninguém mais quer se vacinar, tá piorando, e os outros vão olhar com uma curva temporal mais longa e falar, olha, o ser humano tá avançando. Então, como é que vocês enxergam as fake news dentro de um contexto talvez aí mais histórico e olhando daqui para frente? A gente não tem bola de cristal, né, mas como é que vocês avaliam? Aline primeiro, aí depois Vitor. E aqui tomando todo cuidado, né, Vitor? Não é nenhuma verdade, tá? É um ponto de vista. Eu acho, eu sou um pouco pessimista, sendo bem franca. Eu acho que a gente está avançando sim, mas eu ainda acho que a velocidade com que os efeitos colaterais aí indesejáveis, né, eles estão chegando, eles estão sendo um pouco maiores, assim. E associado a isso, eu acho que tem uma politização de assuntos que não deveriam ter sido politizados, e isso eu vejo com um certo pessimismo, né? Porém, como toda brasileira, eu acho que a gente tem esse perfil, né, de apesar de até diante de um cenário que a gente tem um certo pessimismo, eu acho que a gente tem que fazer
a nossa parte, e é isso que eu busco fazer sempre, né, como uma formiguinha mesmo, então, sempre que possível ter isso em mente, sempre que eu estou numa roda, que eu possa estar disseminando uma informação de qualidade, eu faço isso, no meu trabalho eu tento fazer isso, dentro de casa, como o Gadelha falou daquela questão comportamental, né, receber um WhatsApp, uma notícia relacionada à saúde que é inverídica, recebi muitas na pandemia, eu sempre provocava a pessoa a pensar, da onde que veio? Você tem certeza? Você não compartilha sem ter noção, né, da veracidade dos fatos ali. Então, acho que a gente tem esse papel mesmo de missionários, assim, no sentido de tentar disseminar as informações da melhor maneira, né, as informações verdadeiras, mas eu confesso que eu realmente sou um pouco pessimista. Tomara que esses algoritmos de inteligência artificial tenham essa rapidez que hoje eu tenho uma certa dificuldade de enxergar. E você, Vitor? Como é que você enxerga? Cara, boa pergunta. Assim, na minha visão aqui, a gente tá vivendo isso de uma forma mais... sempre existiu, né? Mas ela veio com toda essa dinâmica digital há pelo menos 4 anos. E eu vejo só vi uma piora lá para cá. Por mais que tenha essas pequenas barreiras, piorou muito, né? Ela foi pior a ponto de coisas absurdas acontecerem, de eleições serem vencidas à base de fake news, né? Não estou falando do Brasil, tá? Nem lado político aqui. Eu estou colocando isso ao redor do mundo, porque é muito rápido. O comportamento do humano, ele vai atrás desse tipo de notícia pela facilidade, pela química mesmo que ele tem, pelo aquele tipo de avidez para reforçar um pensamento dele. E tem pontos mais agravantes, assim, que eu coloco até um cenário que não sei se vai piorar, é sempre difícil colocar isso, mas o que é que acontece, né? A tecnologia, ela tem ali, né? Vamos trabalhar em 2 cenários aqui. Tem um lugar que é a fonte da informação, e a fonte ela precisa entrar em uma grande plataforma, existem 4 ou 5 grandes plataformas para essa informação viralizar, e tem um indivíduo, um a um, tanto pessoalmente falando, como ali no WhatsApp compartilhando, que é mais difícil de ter controle, e também divulgando essa informação. A nível de plataforma, quando a gente vê, por mais que exista tecnologia para blindar parte disso, se uma grande plataforma dessa, por exemplo, o Instagram, adere uma tecnologia dessa de blindar, o que é que acontece? Vários usuários do Instagram vão para o Twitter ou para o X. E aí, o market cap dessa empresa vai cair e ela vai perder um valuation gigante, porque o valuation, o quanto que a empresa vale, literalmente, é baseado no quanto de usuários ativos estão sendo utilizados naquela plataforma. Ou essas pessoas se unem para fazer isso, o que eu não acredito, porque você vê o CEO dessas grandes plataformas todos juntos na eleição do Trump agora, então, não sei, e é um racional político mais da liberdade de expressão até certo ponto, até não, quando não é danoso a eles, vamos falar nesse sentido. Eu não sei se eles vão chegar no nível, em um acordo, em um consenso, e montar um comitê desses grandes players para poder trabalhar isso. Porque individualmente ninguém vai querer trabalhar. Porque é isso. Se ele sair daqui, ele vai para o TikTok. TikTok aumenta a valuation. E aí é uma guerra, cara, geopolítica, digital, que eu não vou entrar. Então tem esse aspecto aqui que, cara, tem tecnologia, vai ter que querer fazer. Então eles vão dando esses arrumadinhos assim, vamos travar isso aqui. Eles vão travando devagarzinho. Mas, cara, ninguém quer travar mesmo, né, na raiz, porque senão é isso. Eles vão perder literalmente dólares, milhões ou bilhões de dólares em poucos dias, se eles travam mesmo, e aí tem que ter um interesse em conjunto para fazer, e coordenado entre essas instituições, né, político e Estado mesmo, assim, presente, e empresarial, mundo privado. Então, isso é um aspecto. O outro é educacional, mas é o comportamento do ser humano. Se a gente conseguir trazer... Não existisse mais rede social, ia voltar da fake news como era há 50 anos, era mais difícil difundir, ela sempre vai existir, mas era mais difícil difundir, chegava mais lento nas pessoas, né? Esse do lado aqui é mais fácil, apesar de ser mais difícil trabalhar, assim, não tem uma tecnologia que é muito comportamental, é muito educacional, ele sempre vai existir. Isso é o basal do ser humano, é como o ser humano existe, né? Trabalhou, a gente vai trabalhar mais ou menos, vai ter épocas melhores ou piores, mas isso aqui não tem. Agora, esse outro fator, que foi o que trouxe a fake news nessa velocidade, a gente consegue botar ela no lugar, mas aí é algo muito complexo. Então, acho que a gente vai viver alguns anos de muita complexidade sobre esse tema, apesar de ter solução, tá? E aí ela consegue resolver isso,
né? Não é algo, né? A gente tem IA hoje para detectar se um vídeo é fake ou não, tem como fazer, né? Então, mas, cara, existe uma dinâmica que precisa acontecer em vários aspectos, em níveis, interesses, né? Que é quase como a gente vive na saúde, é o prestador, é o pagador, que é difícil entrar no meio termo. Estou dando uma visão minha aqui, pessoal, tá? Mas é bom para deixar uma caixinha aí de fósforo para cada um tirar a sua própria conclusão. Não é simples. Olha, concordo plenamente aí com vocês dois, né? E fiquei lembrando, enquanto falavam, de alguns outros pontos, né? Então, acho que vai desde coisas como a lei do cinto de segurança, que talvez individualmente ninguém usasse, mas em grupo, por uma ação governamental, as pessoas não só usam, como se habituam e hoje virou uma rotina. A Lei Geral de Proteção de Dados, né, LGPD, que se você deixasse para as empresas, nenhuma teria feito, e aí vem uma ação governamental, e aí talvez o combate às fake news, especialmente com mídias digitais, deveria vir do governo, né, dos governos, especialmente do governo do país em que as principais empresas estão sediadas, né? Não parece o caminho que a gente está vendo agora, inclusive algumas dessas empresas deram passos, na minha visão, e aí colocando aqui para trás, né? Porque elas acabam liberando mais ainda o acesso a informações não confiáveis. Lá no passado, quando a gente não tinha internet nem mídia digital, era a fofoqueira da esquina que falava, divulgava as fake news, e aí o efeito de rede, né? As outras pessoas faziam com que ela caísse em descrédito. Hoje, infelizmente, a gente tem um efeito de rede ao contrário acontecendo nas mídias digitais. Eu só consigo ver isso acontecendo, um controle mesmo aí, como ação governamental de cerceamento, punição e de envolvimento das mídias sociais como canais divulgadores. Não são elas que produzem, mas elas divulgam, então estão ali envolvidos da mesma forma. Gostei muito do papo que tivemos aqui, os três, hoje. A gente não vai terminar sem passar pela nossa tradição, que é o papo rápido. Aqui perguntas bem diretas, de respostas também diretas para vocês dois, para a gente fechar nossa conversa de uma forma dinâmica e leve. Daí eu começo com o Vitor primeiro, sobre uma dica cultural. Vale uma viagem, vale um livro, um filme, uma série, o que você quiser, Vitor, deixar aqui para os nossos ouvintes. Boa, Gustavo. Eu vou falar do livro que eu estou lendo agora, o Diário do CEO. Eu estou achando muito bacana. É bem bacana mesmo. Então, vai um livro novo. É o Diário de um CEO? É isso. Legal. Então fica aqui uma dica de livro do Vitor, que tem médicos se enveredando cada vez mais na inovação e também na gestão. Deixa a dica aqui do Diário de um CEO. E Aline, que dica você gostaria de deixar? Vou deixar a dica de uma série que eu passei a assistir porque eu ia gravar esse podcast que estava lá na lista, série Vinagre de Maçã. Tem tudo a ver com esse assunto que a gente tratou hoje. Olha que interessante. Também não conhecia nem o livro, nem a série. Então foram duas boas dicas que acabei de receber de vocês. Aí eu vou devolver a palavra para o Vitor, para ele me responder o que ele faz para cuidar da própria saúde. Eu faço spinning bastante. Quase todo dia, quando eu vou pro spinning. Exercício aeróbico, mantendo aí o cardiovascular em dia. E você, Aline? Atividade física também, 4 vezes na semana, e terapia, fundamentalmente corpo. Boa, então saúde mental e saúde corporal. Exato. Vitor, de novo, se você pudesse escolher uma pessoa para entrevistar num podcast, quem seria? Steve Jobs. Steve Jobs, muito legal. E você, Aline? Leonardo da Vinci. Me senti velha agora, Gadelha. Olha, muito bom. Seriam 2 excelentes episódios. Excelentes episódios. Certamente. Pessoas muito diferentes, com algumas semelhanças, ficariam muito interessantes. E aí, para a gente fechar, Vitor, qual que é a sua inovação predileta? IA generativa. IA generativa, muito bom. Então, um grande estudioso e comunicador em IA generativa não poderia deixar de ser diferente, realmente é algo transformador. E agora da nossa era, né? E você, Aline? E eu juro que a gente não trocou figurinha antes, é exatamente a mesma resposta. Não, mas essa realmente uma excelente inovação, com muito ainda por vir.
inclusive o combate às fake news, né? Então, foi muito legal ter vocês dois aqui hoje. Obrigado de novo, Aline, Vitor, foi um prazer receber vocês, papo ótimo, fluiu tranquilamente, aprendi muito e eu espero que a gente tenha ajudado muita gente a servir aí de agente vetor para o combate à desinformação na saúde. Muito obrigado a vocês dois. Obrigado, Gustavo. Obrigada pela oportunidade. Muito bom estar com vocês dois aqui. Obrigada. Para você que está nos ouvindo, se você se interessa por inovação na saúde, participe da comunidade Inovação em Saúde. Nós já somos mais de 10 mil integrantes, incluindo aqui a Aline e o Vitor Gadelha. Acesse inovaçãosaude.com, faça a sua inscrição. Os grupos são abertos, gratuitos e tem muito mais por vir ali na CIS, Comunidade de Inovação em Saúde. O ExpertCast conta com o apoio da AGFA e tem a produção da SoulPods. Não se esqueça de nos seguir, nós estamos em todas as plataformas de áudio. Nos avalie com 5 estrelas, compartilhe com seus amigos, contatos, divulgue nas suas mídias sociais, para suas redes. Assim você nos ajuda a combater as fake news e a levar informação de qualidade sobre inovação em saúde para muitas pessoas. Muito obrigado pela companhia e até o próximo episódio.